Deus, querida mãe. O teu sim nos trouxe a vida e o amor. Geraste para nós o Salvador. Olá, meu irmão, minha irmã, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom podermos estar mais uma vez aqui, meditando, rezando, entrando em comunicação, em comunhão com esse nosso Deus, através do Santo Terço, essa devoção de milênios, de anos, desde o começo do cristianismo. Já haviam as pessoas que rezavam os salmos e depois também o Santo Terço. É um momento em que nós queremos colocar o nosso coração, estarmos em sintonia com esse nosso Deus que é maravilhoso, que nos oferece tantas possibilidades e graças em nossas vidas. Por isso nós queremos, no início desta nossa celebração, pedir as luzes, as graças do Espírito Santo sobre nós para podermos bem rezar esta santa devoção, o Santo Terço. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Hoje, quarta-feira, nós queremos meditar os mistérios gloriosos. O primeiro mistério, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar algumas pessoas já que nos enviam desde ontem o seu pedido de oração, de agradecimento. E também você pode participar do nosso programa enviando a sua mensagem, o seu agradecimento, a sua intenção, o seu pedido através dos telefones que aparecem aí abaixo na sua tela, o 2111 7000, o telefone aqui da redação da TV Claré, e também o nosso WhatsApp 99464
4958. Nós temos aqui a Genalva Lima, ela reza pelo sobrinho. Temos a Márcia Rabelo, lá da cidade de Contagem, Belo Horizonte. Ela reza pelo momento político que está passando o Brasil, também pela sobrinho dela, que está internado no INCOR em São Paulo. Ela fez um transplante, mas deu uma complicada. E também por todos os jovens, para que se afastem do vício das drogas e de todo o mal. A Nathalie Bortolin de Assis, pela saúde dos filhos e também pelo exame do bebezinho, o Felipe. A Neuza Pupim pede a bênção para o padre, para ela e por toda a família. Deus abençoe você, Neuza. José Eugênio reza pela saúde de Sandra Ticiano. Rosângela Menezes também reza em oração por Carlos Alberto Santos, que se encontra lá na UTI no HC em São Paulo. A esses nossos irmãos rezemos este primeiro mistério glorioso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Olha o nosso segundo mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo
aos céus. Depois de 40 dias, Jesus tendo animado os discípulos para a grande missão, o surgimento da igreja, ele mesmo parte para o céu com a promessa de que um dia voltará, e essa é a nossa esperança cristã. Trabalhemos para que antecipemos a vinda de Cristo em nossa vida, em nossa história. Coloquemos mais alguns irmãos nossos que nos enviam aí o seu pedido de oração, de agradecimento. Você também que acompanha-nos através dos aplicativos, muito obrigado pela tua participação. Oremos juntos. Aqui temos a Lígia Ribeiro, ela reza por todos aqueles que nos cercam. Deus abençoe você, Lígia. Adília Figueiredo, pelos que se encontram longe de suas terras, os migrantes, que o Senhor os proteja. O Léo também, namorado da Isabela, reza pelos seus negócios, está precisando vender a sua casa, que o Senhor consiga compradores também, não é? A Arminda Maluta pela família, pelos amigos, pela paz do mundo. Meu amigo Leonardo Meyer, pela rotina e por todos aqueles por todas as pessoas de bem, deve ser isso. Ivete Miranda, pelos 2 netinhos, principalmente pelo neto Miguel. José Pires está reclamando que não passa lá a TV Claré, não é? Mas a nossa TV Claré é uma TV regional, viu, José Pires? Então, a esses nossos irmãos, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nosso terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo e o início, a confirmação do início da igreja. Possamos rezar por todas as nossas comunidades. Quero colocar nas intenções das comunidades que o Padre Jorge celebra, que Deus abençoe todos os nossos cristãos engajados no trabalho, no desenvolvimento das pastorais, que o Senhor os abençoe pela generosidade, pelo compromisso de fé e amor, sobretudo nesse ano novo litúrgico que se inicia, o ano do laicato, né? Que possamos cada vez mais compreender esse mistério da nossa fé, que é o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos também colocar alguns irmãos que nos enviam aqui o seu pedido de oração, de agradecimento. Temos aqui a Ellen Paulo Giansante, em agradecimento pela semana, Deus na frente, Deus abençoe Ellen, com certeza. Ana Antônia Pereira Vedovelho, deve ser isso, pela saúde do pai dela, o seu Antônio Francisco Pereira, e também em agradecimento à saúde da irmã, a Joana Dark, Deus abençoe. Júlia Pérez, pela minha família, pelos estudos, pelo namoro. Marisa, por todas as necessidades. Ivana Aguiar, por um trabalho para o meu sobrinho, o nome dele é Flávio Aguiar. Que Deus abre as portas dos empregos para o seu sobrinho, Ivana. A Nádia, bom dia, Padre, coloco hoje em oração pelos 37 anos de casado dos meus pais, o senhor Hélio e a mãezinha Sônia. Que Deus os abençoe e proteja sempre. Obrigado, Nádia, que Deus abençoe a vida dos seus pais nesses 37 anos de matrimônio, de compromisso, de fidelidade um ao outro. Danila Momesso, por um trabalho também ao filho dela, o João Henrique, por todas as famílias do mundo inteiro. César Rafael também reza pela saúde da prima, a Priscila Bustamante. A Adelita também reza por ela, pelo Rogério, seu namorado, e por toda a família. A Cida Luzanilha, pelo filho Diego Souza, para que ele também encontre um emprego. A esses nossos irmãos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nosso quarto mistério glorioso, nós contemplamos a Assunção de Maria aos céus. Nós queremos colocar mais alguns irmãos e também fazer o convite para que você envie aqui durante o horário comercial o seu pedido de agradecimento, de oração, através dos nossos meios de comunicação, nosso telefone fixo 21 11 7000 ou através do nosso WhatsApp 994 64 4958. Anote, grave aí no seu celular e envie o seu pedido, o seu agradecimento de oração. Temos aqui a Cida Luzanilha, acho que eu já disse, ela pede reza pelo filho dela, o Diego Souza, para que encontre um emprego. Temos aqui também o César Rafael, por todos aqueles que estão desempregados. Elizabeth Dalbu, orações pelo trabalho, pelo marido, filho e nora. Que São José interceda. São José abençoe todas as nossas famílias, ele que também cuidou de Maria Santíssima e do próprio menino Jesus. O Vitor Krochowski. Bom dia, Padre. Farei hoje uma cirurgia na coluna. Peço orações para que dê tudo certo. Rezemos pelos esses nossos irmãos que hoje farão uma cirurgia, seja de alta complexidade ou de menor complexidade, todos aqueles que se encontram internados, em recuperação, ou mesmo aqueles que estão lutando contra alguma enfermidade, que o Senhor os console, dê paz, tranquilidade, serenidade. Rezemos também pela viagem do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, lá em Mianmar e depois em Bangladesh. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nosso quinto e último mistério glorioso, nós contemplamos Maria sendo coroada Rainha dos anjos e Rainha dos homens, Rainha do céu e Rainha da terra. Que possamos ter essa devoção, essa veneração por aquela que no seu sim possibilitou a salvação nossa, possibilitou o nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Ela que foi toda pura, que nos ensine também a trilhar um caminho de perfeição. Também quero lembrar você que hoje é o último dia, do prazo que a Anatel deu para o desligamento do sinal analógico. Agora você vai acompanhar a TV Claré somente através do canal 45 em HD e também o canal digital. Então você fica aí atento, se você não trocou ainda a sua antena ou se você não tem o conversor, procure buscar e ter o seu conversor, a sua antena para assistir a nós e não perder a programação aqui da TV Claré, não perder os programas que você gosta aqui da TV Claré. E aí então, você que tem de repente um vizinho que está ainda no analógico, vai lá para ele e fala, hoje não vai funcionar mais, é o último dia, não é? Procure lá ter a sua antena. Queremos colocar nesse último mistério glorioso esses nossos irmãos que nos enviaram, acabaram de enviar aqui o seu pedido, a Sônia através do WhatsApp, ela pede uma graça de um emprego e por toda a família dela. Também tem o José Santos de Brasília, oração pela saúde dele e também por todos que precisam de saúde. A Márcia Basso, ela reza pelo pai dela e também pelas crianças abandonadas, por esses nossos irmãos que estão rezando, acompanhando conosco, fazendo esta corrente de oração. Rezemos esse último mistério glorioso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós queremos nesse momento fazer a nossa consagração a Deus nos pés da Virgem Maria, também colocar mais uma vez os nossos irmãos, todos aqueles que nos enviam o seu pedido de oração através dos nossos telefones, também através do WhatsApp, através da internet. Agradecer a você que também nos envia, que faz o nosso terço ficar mais dinâmico. Obrigado pela tua audiência. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia, nós vos pedimos as vossas graças, as vossas bênçãos para todos esses nossos irmãos que se encontram aqui dentro dessas intenções, bem como aqueles que nesse momento nos ouvem, nos acompanham, rezam conosco em suas situações, em seus dramas, em suas alegrias, esperanças e tristezas. Dai, Senhor, o caminho para aqueles que estão muitas vezes desamparados, desiludidos. Abri, Senhor, o caminho para aqueles que estão desempregados, lutando em busca de um emprego, para que a tua glória seja manifestada em sua vida e que eles possam ser
eternamente agradecidos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Abençoai, Senhor, também todas aquelas pessoas que passarão por algum tipo de cirurgia. Abençoai os nossos doentes. Que sejamos, Senhor, comprometidos em viver o teu amor, em dar testemunho, em sermos sal e luz do mundo. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberai. Dignai-vos agora e para sempre tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E antes da nossa bênção final, eu convido a você a também rezar às 15 horas a nossa reprise, a reprise do Santo Terço, aqui mesmo na TV Claré. E desça sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias, trabalhos, estudos, lazer, relacionamentos, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.